Isso, tudo bem, senhor Iago? Tudo e você? Também, me conte aí as novidades. Vamos falar sobre os homens e as mulheres. Discussão acirrada hoje. Sim, com certeza. Então, vamos começar. Eu sou muito curiosa, viu? Vamos começar pelas diferenças biológicas entre os homens e as mulheres. E aí, o que é que existe de biológico de tão diferente nesses dois seres que parecem de outros planetas? Um de Marte e outro de Júpiter. Bom, isso é um pouco complicado porque vai depender um pouco do que a gente está chamando de biológico, né? Quando a gente fala de características biopsicossociais, a gente está falando que, pensando em três tipos de categorias. Aquelas que supostamente não dependem do ambiente, não dependem de aprendizagem. Aquelas que são puramente ambientais, puramente aprendizagem, né? E aquelas que são uma interação entre o ambiente e a aprendizagem. Só que na prática isso é um pouco mais complicado, porque como que você isola o é puramente biológico, mas não interage em nada com o ambiente? Se teoricamente todas as nossas células do nosso corpo têm o mesmo DNA, todas deveriam ser a mesma coisa, mas cada uma vê uma coisa diferente através do ambiente entre uma célula e outra mesmo. Então, o que a gente observa é que, na verdade, existem algumas características causadas principalmente pela liberação da testosterona e dos hormônios sexuais masculinos durante o desenvolvimento embrionário, né? E aí elas mudam algumas coisinhas pequenininhas que supostamente parece que não fazem diferença nenhuma, mas quando elas vão interagindo com as outras coisas, elas vão criando uma diferença gigantesca. Entendo. Mas vamos falar o seguinte: a minha curiosidade mais é com relação ao que, do ponto de vista biológico, diferencia realmente o homem da mulher. Eu escuto muitos homens falarem que assim, é porque é instintivo, é a biologia falando aqui. E assim, será que isso tudo que os homens jogam lá como culpada a biologia realmente é culpa dela? Esse instinto primitivo dos homens é culpa da biologia, gente? Deixa eu pensar como formular a resposta. Porque hum, vamos, vamos pegar um exemplo. Eu acho que vamos pegar o exemplo, por exemplo, da pornigenia, um homem casado com várias mulheres que talvez seja um pouco mais na linha do que você está pensando. Então, Vanessa, um beijo. como os homens eles gastam Amor, para pouca energia, poucos nutrientes para produzir o espermatozoide, a gente consegue produzir uma quantidade absurda de espermatozoide todo dia. A mulher, por outro lado, ela gasta uma quantidade de energia e de nutrientes muito grande para produzir um único óvulo. Então, isso cria um gasto energético diferencial muito grande. Consequentemente, para o homem, se a gente pensar que biologicamente o objetivo de qualquer ser vivo é se reproduzir, para o homem o ideal seria que ele transasse com o maior número possível de mulheres e assim ele teria filho com todas elas, teria, sei lá, 200 filhos, 300 filhos em um único ano, e assim ele conseguiria propagar ao máximo seu DNA. A mulher, ela só consegue ter um filho a cada 9 meses, isso supondo que ela não tenha gêmeos, né? Mas, enfim, geralmente as mulheres não têm gêmeos. E mesmo depois que nasce, ainda tem problema da amamentação. Então, ela não consegue ter essa. Quanto mais parceiros, melhor. O ideal, na verdade, seria que ela tivesse um único parceiro e que ela segurasse esse único parceiro para que ele ajudasse ela a cuidar dos vai filhotes. sim, Vanessa, falar. Oi? Tô só respondendo uma das minhas meninas, vai sim ficar salva a live. Mas você Ah, pode continuar. Cuidar dos filhotes. isso. Então, para a mulher, o ideal seria ter um único parceiro fiel, né, que ficasse com ela para sempre. Então, isso já cria uma certa distinção entre os homens e as mulheres. Que entre os mamíferos a gente pode ver que é bem forte, né? Geralmente nenhum macho mamífero fica com ajuda nos cuidados com os filhotes. No caso dos humanos, como os nossos bebês são absurdamente fracos, parece que a gente evoluiu para os homens realmente ajudarem as mulheres. Só que
aí você entra um outro problema de será que o filhote é mesmo meu? Será que esse bebê é realmente meu? Tem o problema da incerteza da paternidade. Então, o homem ele vai sim ser fiel à mulher, vai ficar com ela e ajudar com ela no filhote, desde que ele tenha uma certa garantia, segurança de que o bebê é realmente dele. Então, o homem ele fica o tempo todo fazendo um certo, não seria matemática, mas vamos chamar assim, uma certa conta, de até que ponto é melhor ser fiel, mas ter certeza de que o filho é dele mesmo, de que ele realmente está deixando um descendente, né? E até que ponto está sendo melhor tentar transar com o maior número possível de mulheres. A mulher, ela também vai fazer isso, só que ela vai fazer de uma forma diferente. Então, hoje parece que existem algumas pesquisas indicando que a mulher também tem essa oscilação, só que a oscilação da mulher está mais ligada com o ciclo menstrual. Então, quando ela está no período fértil, ela se comporta de uma forma mais masculina, ela tenta transar com mais homens e geralmente ela dá mais importância para a aparência física. Quando ela está fora do período fértil, geralmente ela age da forma mais típica feminina, que aí é o jeito mais romântico, né? E como a mulher ela fica mais tempo fora do período fértil do que dentro, por isso a gente tem essa impressão de que a mulher está o tempo todo no jeito feminino, vamos chamar assim. Assim, Iago, eu tenho algumas questões a colocar, né? Trocando nos miúdos. Primeiro porque eu atendo alguns homens, né? Eu sou psicóloga clínica e atendo alguns homens, e eu percebo muito que os homens, eles sempre justificam é, as- os vacilos dele como uma questão de instinto. Mas eu também já vi homens que eles conseguem, sim, reagir muito bem às questões que são colocadas, né? Por exemplo, eu desejo. Se aparece uma mulher gostosa, eu até tenho desejo, né? Porque é uma questão animal. Quem é uma mulher que não colheu o programa assim, nossa, que homem legal? Todas já olharam, já pensaram. Mas que conseguem, sim, em determinado momento, serem racionais a ponto de falar, opa, não, não é por aí. Né? Eu escolhi. Mas hoje, eu acho que a sociedade atual, ela acaba indo um pouco de encontro a essa questão mais biológica, porque os homens hoje, eles querem pegar todas, mas eles não querem engravidar nenhuma. Entende, Iago? Então, Sim, assim, essa pode falar. questão do, do que é esperado para o homem, do que é esperado para a mulher do ponto de vista biológico, mesmo que seja uma questão mais primitiva, ou seja, mais biológica mesmo, do que está escrito nos nossos DNAs, do que foi a herança da evolução, hoje a gente tem um cenário um pouco diferente, meio que indo de encontro a isso. Porque embora se queira transar com todas, não se quer engravidar nenhuma. Muitas mulheres hoje não querem ter filhos, né? É uma escolha de si, olha, não quero. E vai de encontro à evolução, que é justamente a questão de deixar um herdeiro, deixar o seu próprio gênese na Terra. Da mesma forma que eu não, pelo menos na minha prática clínica, não tenho visto os homens muito preocupados em se manterem fiéis a, uma mulher, porque ela tem um filho, mesmo que em muitos casos de divórcio, os homens pensem nisso logo. Mas e meu filho? Eu vou deixar meu filho? Eles pensam, mas não é algo que seja o divisor de águas para escolher. Entende? Não, A minha colocação ou não? não, eu entendo. É que aí a gente tem que esclarecer dois maus entendidos comuns quando a gente fala de diferenças entre homens e mulheres, principalmente do ponto de vista biológico, né? Primeiro quando a gente fala de diferenças entre homens e mulheres, a gente está sempre falando em termos médios. É aquilo que, se você for pegar a maioria das pessoas, qual seria o comportamento mais provável, né? Ele não serve para o indivíduo. Para o indivíduo, você pode encontrar qualquer coisa. Então, pode ser, inclusive, que a pessoa decida ser celibatário, morrer virgem com 70 anos. Então, mas essa não é uma característica comum, esperada normalmente, né? O que você vê é que a maioria das pessoas tem desejos sexuais e vai querer transar em algum momento. Inclusive, tem a questão dos sexuais, né? O homossexual, ele tem um desejo por alguém que não seria o esperado, né? A segunda questão é que a gente, muitas vezes, para ficar mais fácil de entender, a gente explica a biologia como se ela tivesse uma intenção, uma vontade própria. Então,
o homem ele vai se manter fiel à mulher, contando que ele acredite que o filho é dela. Só que isso não precisa ser necessariamente uma coisa consciente, né? Então, que nem um professor meu falou, você não precisa saber quais são os nutrientes da carne ou do leite ou de um determinado legume para você se beneficiar durante o processo de digestão. Você simplesmente tem fome, você pode ter fome por alguma coisa específica, mas isso não significa que você saiba o que está acontecendo o processo de digestão todo. Então, um exemplo muito interessante que foi pesquisado recentemente é a questão de por que mulheres sentem enjoo durante a gravidez e por que parece que em todas as culturas um dos desejos que as mulheres costumam ter é desejo por barro ou coisas feitas de barro tipo tijolo. E aí eles descobriram... Verdade. Oi? Verdade, é comum esse desejo estranho por barro, por tijolo. Então, as pessoas perceberam que existe esse desejo, ele parece ser universal, todas as culturas têm, e ninguém sabe explicar por quê. E aí foram pesquisar, parece que alguns alimentos que a gente come, para um adulto ele não faz problema nenhum, mas eles têm algumas substâncias que fazem mal para o feto, durante o desenvolvimento do feto. O feto pode acabar desenvolvendo alguma malformação no coração, no braço, sei lá eu onde. Tipo feijão, se eu não me engano, é um dos alimentos que costumam ter essa substância, eu não vou lembrar o nome da substância. Então, as mulheres desenvolveram uma adaptação mental para, quando estão grávidas, elas conseguirem identificar quais são os alimentos que têm essa substância, que vai provocar um enjoo. E se é por algum motivo acabar passando, vai, sei lá, ela tem algum problema nesse mecanismo que provocava enjoo, ela não sentiu enjoo, ela acabou comendo. E agora, o bebê vai nascer com uma malformação? Existe um plano B, que parece que barro, tijolo, lama, essas coisas têm uma substância que consegue neutralizar a... eles conseguem neutralizar essa substância que causa uma malformação. Então, ao comer barro, você consegue impedir que o bebê desenvolva uma malformação. Provavelmente a mulher que está grávida e sente enjoo ou sente desejo de tijolo, não pense em nada disso. Meu Deus, eu vou comer uma substância que vai deixar meu bebê com uma formação, então agora eu preciso comer barro. Ela simplesmente faz isso de uma forma instintiva. Entendi. É interessante essa questão aí. Então, de alguma forma, existe sim essa impressão inconsciente de que, olha, o homem ele conseguiria ser fiel a uma mulher em virtude dessa ideia de que, olha, eu vou ter um filho, um herdeiro que é meu, mesmo que exista essa dúvida. Isso, no Seria caso, mais ou menos isso, Iago? o caso, na verdade, seria que existe a fidelidade masculina entre os humanos, existe Gente, o... para tudo, para tudo, para tudo. Existe a fidelidade masculina, vocês ouviram, mulheres? Existe. Continua, Iago. Sim, existe fidelidade sexual masculina e os homens, dentro da espécie humana, os homens desenvolveram a capacidade de formar relacionamentos de longo prazo por conta da paternidade, porque isso seria vantajoso, aumentaria a chance do filhote sobreviver. Mas claro que não significa que alguém pensou maquiavelicamente com um inconsciente freudiano, olha, eu vou fazer isso porque eu vou deixar um herdeiro. É a mesma coisa o sexo, né? Por que, que o sexo existe? Por que, que ele evoluiu? Porque é uma forma da gente se reproduzir, passar nosso DNA adiante. Não quer dizer que eu só vou transar quando eu quiser ter um herdeiro. Desculpa, o Neto acabou com o comentário ali. Mas, na verdade, eu estou entendendo do ponto de vista biológico da discussão, né? Porque, assim, olha, existe essa possibilidade por conta dessas questões que são mais instintivas e que vêm da herança do homem enquanto animal. Mas é claro que existem algumas Uhum. questões psicológicas que estão aí envolvidas nesse terreno e que precisam ser levadas em consideração. Então vamos lá, Sim, Iago. Quais são as questões. pode Oi? falar. Não, pode falar.
Então, eu queria que você falasse agora um pouquinho das questões psicológicas. Você acabou de falar das questões biológicas, eu queria que você me dissesse um pouquinho do psicológico. Quais são as diferenças psicológicas entre homens e mulheres? Então, no Travou? caso, em geral, as diferenças psicológicas parece que elas... Oi, tá me ouvindo? Tô vendo. Então, na questão psicológica, parece que, em geral, não existem grandes diferenças, né? Quando a gente faz comparações com outros animais, o que parece existir é uma relação entre dimorfismo psicológico e dimorfismo corporal. Geralmente, quanto mais diferente os machos e as fêmeas são fisicamente, a gente também observa mais diferenças comportamentais, mais psicológicas. Como os humanos têm uma diferença média, é esperado que nós tenhamos uma diferença psicológica média também, né? Então, que a gente observa que nós temos mais semelhanças do que diferenças. Geralmente, quando a gente procura diferenças, as diferenças muito pequenas são quase desprezíveis. O que acontece é o que eu falei, elas interagem entre si, então essas diferenças vão se somando e vão, no final, dar uma coisa completamente inesperada. O que é realmente grande, a diferença maior parece ser na questão, duas questões, na verdade. A primeira é dos interesses, então os homens e as mulheres parecem ter interesses diferentes, então na hora de aplicar as características psicológicas, a gente vai aplicar de formas diferentes. E a segunda é na questão das habilidades espaciais. Por algum motivo, parece que no passado foi muito mais importante para os homens serem bons em encontrarem o melhor caminho para ir de um lugar ao outro, saberem onde estão, para onde vão. Então, se navegarem no espaço, e então os homens eles parecem ter uma vantagem muito maior do que as mulheres quando se refere a características espaciais, exceto quando se trata de memória espacial, a única habilidade espacial em que as mulheres ganham do... Mas, por algum motivo, parece que, inclusive, está relacionado à exposição à testosterona durante o período embrionário. Quanto mais testosterona alguém for exposto ainda no ventre materno, melhor vão ser as habilidades espaciais dessa pessoa quando ela nascer. Então, acho que eu não fui exposta a nada, nada, zero, zero, porque eu sou terrível, viu? Terrível, É, né? terrível. É, o negócio é feio. É, a gente tem que pensar, quando a gente fala os homens são melhores, as mulheres são melhores, primeiro, de novo, a questão da média, né? Os homens são melhores, o homem em geral é melhor do que a mulher em geral, né? Então existem exceções, tem mulheres que são melhores do que os homens. Claro, quando eu digo o homem é melhor, não quer dizer que ele seja bom, pode ser que ele seja ruim, só que a mulher é pior ainda. Ou o contrário, né? Pode ser que a mulher é boa, mas o homem é melhor ainda. Enfim, eu sou péssima. Tipo assim, eu sou muito ruim mesmo, muito ruim de verdade. Tipo assim, essa é uma barbeira. Se você for pensar em questões espaciais comigo, meu Deus do céu, não tá no gibi. Eu percebo, ó, doutor Gustavo, terrível, a ponto de quase atropelar uma placa no shopping entrando. Então, assim, é difícil. É complicado. Eu acho que se eu for contar todas as coisas que eu já fiz por ser ruim na parte espacial, dá um livro. Mas, enfim, eu percebo também que os homens e as mulheres, eles são diferentes do ponto de vista psicológico mesmo, da forma de processar o mundo, da forma de ver as coisas, sabe? E Sim, aí, qual a minha percepção também enquanto vivência clínica? Eu percebo que os homens, eles são muito práticos, sabe? Aquela de sim. mimimi não serve para homem. Eles são muito diretivos, eles são muito racionais, eles sempre pautam as suas escolhas em bases racionais, eles não são tão afetuosos, e é uma queixa muito frequente nas mulheres, olha, ele não é afetuoso comigo, mas porque o cuidar do homem é muito diferente do conceito de cuidar da mulher. Por exemplo, o homem, a ideia dele de cuidar é uma ideia mais primitiva mesmo, de prover, sabe? Cuidar para o homem é prover, é ação. Cuidar para a mulher é afeto, é carinho, é cuidado, E, entende? E assim sim, já falei, existem. a diferença, na verdade, ela não está mais na sua capacidade de fazer alguma coisa, ela está mais no seu interesse, no que você usa como referência, como um norte, vamos dizer assim. Então,
na área da saúde, parece que as mulheres têm uma concepção de saúde mais parecida com a da OMS. Saúde é o bem-estar físico, emocional, social e sei lá o quê. O homem parece estar mais ligado à questão de autonomia. Ter saúde é eu conseguir fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Se eu tô com dor de barriga, caganeira, sei lá, sangrando pelo nariz, mas eu consigo fazer o que eu quero fazer, eu tô com saúde, eu não preciso ir no médico, no psicólogo, nada disso. A mulher, como você falou, a questão do afeto, a mulher que tem mais essa questão do amar ou ter um afeto por alguém é você expressar isso em palavras, é você estar presente. O homem parece ser uma coisa mais ligada ao fazer coisas que vão ajudar a pessoa em coisas práticas, em coisas utilitárias. Então, hoje existem alguns grupos de psicólogos que já reclamam que existem poucos psicólogos, tanto na parte de. Existem poucos homens, tanto na parte de aquele que atende, aquele que é o psicólogo, né? Como naquele que é atendido. A maioria, tanto de psicólogos como de clientes, psicólogos são mulheres. E hoje já existem alguns grupos de psicólogos reclamando que é porque boa parte da prática psicológica foi feita em cima do modelo feminino, né? Aquele fala, eu escuto, eu te compreendo, fico na questão dos afetos, e o homem, eu tô perdendo meu tempo só falando, eu quero a prática, eu quero que você me diga o que que eu tenho que fazer. Então, eles se propõem o que que a gente pode fazer para que o homem tenha a sensação de que ele está fazendo algo, e não só perdendo tempo jogando conversa fora. É, eu percebo isso também, né? Porque, assim, para um homem vir para terapia, ele tem que estar muito mal mesmo, mas muito mal de verdade. Eu lembro que eu atendi um Sim. rapaz mesmo uma vez que ele veio que não tava tão bem, que ele pegou o cara e fez assim, sim, mas eu vim fazer o que aqui? Conversar? Não vai resolver. E assim, é, isso também mostra um dos aspectos do masculino. O masculino é mais a prática. A mulher é mais o mimimi, porque é muito incerto e que causa ansiedade. Porque assim, muito das mulheres, em especial, são ansiosas. E o que é incerto aumenta o nível de ansiedade, porque a ansiedade é o medo da incerteza do futuro. E o que acontece? A queixa muito frequente que eu escuto é: olha, não, eu não encontro mulher para ter uma relação séria porque as mulheres são muito fáceis, porque não me despertam, enfim. Enquanto que o inverso é: eu não encontro um homem porque os homens, eles são muito, sabe? Não querem nada sério, enfim. Ou seja, existe sempre um desencontro de informações aí, porque são modelos de ver o mundo muito diferentes. Mesmo que e Uhum. geralmente, por mais que eles achem que estão procurando a mesma coisa, sempre são coisas diferentes, porque a ideia que um tem de relacionamento, a ideia é muito diferente do que o outro tem. Por exemplo, entende? Sim. Sim, eu entendo, e é exatamente esse o grande problema dos relacionamentos humanos, né? O, como nós evoluímos de formas diferentes, né? Como cada sexo, por conta da diferença no processo reprodutivo, evoluiu, desenvolveu características físicas e psicológicas diferentes, cada sexo acaba meio que tendo interesses diferentes e isso acaba criando um desencontro, né? Então, eu costumo falar que... Desculpa. Então, eu acho muito interessante quando você pega essas comparações. Qual a concepção masculina do que é um relacionamento, qual é a concepção feminina de um relacionamento. Qual a concepção masculina do que é saúde, qual a concepção feminina do que é saúde. E é muito interessante. E parece que os dois estão falando a mesma coisa, mas, na verdade, os dois estão falando de coisas também opostas. Então, eu brinco que é a figura e fundo da Gestalt. O que para a mulher é figura, para o homem é fundo. E o que para o homem é figura, para a mulher é fundo.
Oi, travou? O modelo está travando um pouco, mas modelo masculino do quê? Oi, tá me ouvindo? Peraí que tá travando, não. Tá, tava um pouco. Eu tô te ouvindo, mas não tô te ouvindo agora. Eu acho que sim. Tá me vendo? Me ouvindo? Tá, tá conseguindo me ver, me ouvir? Agora eu tô vendo e ouvindo. Tô, tô, ok. Eu acho que até hoje ninguém nunca estudou isso de uma forma, vamos dizer assim, verdadeiramente científica, né? De uma forma rigorosa. O que eu suspeito é que a psicologia clínica, pelo menos, ela foi muito baseada, muito influenciada na clínica da histeria, né? Então, independente da abordagem que você use, todas, todas as abordagens, todos os psicólogos clínicos, eles usam um modelo parecido do Freud de você vai me falar sobre a sua vida, eu vou pensar em alguma coisa que te faça refletir, que te faça pensar, e isso de alguma forma vai mudar o seu comportamento. Claro que depois foram surgindo outras, como o behaviorismo, a cognitiva comportamental, que foram mudando um pouco isso. Mas só assim mais ou menos essa dinâmica. Me fala como você está sentindo, o que você está pensando, e eu vou falar alguma outra coisa para você trabalhar em cima do pensamento, que é um modelo um pouco, como a gente falou, ele não tem muito essa cara do prático, do instrumental que os homens geralmente valorizam, né? Então, teve um estudo, acho que da década de 80, sobre amizades entre pessoas do mesmo sexo, que eu achei muito interessante, né? Que também fala isso, a, o modelo terapêutico, ele parece muito duas mulheres, duas amigas conversando. Porque como as mulheres elas conversam quando estão com uma amiga, elas vão para um lugar no qual as duas se sentem confortáveis, que seja familiar, íntimo, e geralmente elas ficam uma de frente para a outra, olhando nos olhos uma da outra e conversando sobre a vida, conversando sobre como os pensamentos, os sentimentos dela, como estão os amigos e parentes próximos. E quando você pega dois homens e bota eles para interagirem, eles interagem de uma forma completamente diferente. Primeiro que eles não sentam um na frente do outro, eles geralmente sentam um do lado do outro, como se estivessem dentro de um carro. Eles geralmente falam um pouco sobre sentimentos e pensamentos, eles geralmente falam de coisas para fazer, então eles falam do futebol, eles falam do carro, coisas que são instrumentais, que são concretas. E mesmo assim, essa coisa de dois homens amigos conversando parece que é uma coisa mais artificial. É uma coisa, geralmente, experimento de psicólogo. Na prática, parece que os homens, geralmente, quando eles querem falar sobre a vida, eles, na verdade, chamam cinco, sete amigos, vão pro bar e aí eles ficam conversando enquanto estão bebendo ou jogando sinuca, ou os dois ainda por cima.
Então, se eu não me engano, que Sêneca fala isso. Quando você for atender um homem, pensa que você está num bar. Tenta fazer o setting terapêutico parecer um bar. Porque se você fica Adorei essa a coisa... dica. Oi? Adorei a dica. Porque ele fala, se você fica essa coisa, duas pessoas, uma de frente para a outra, falando só sobre como está a vida, é um terreno estranho para o homem. O homem não tem o costume de fazer isso. Então, isso é ansiogênico para ele fica na defensiva. Mas para a mulher, não. Para isso é familiar. É a forma como ela se relaciona fora da terapia. Então, isso ajuda ela a se acalmar. E aí, como esse já é um ambiente familiar para a mulher, mas estranho, ansiogênico para o homem, teria mais mulheres, tanto na parte de psicólogo quanto na parte de cliente ou paciente psicólogo. E porque tem alguns homens que vão para psicologia, é uma boa pergunta. Alguns provavelmente porque, como eu falei, quando a gente fala a diferença entre homens e mulheres, a gente está falando em termos médios, né? Na parte do indivíduo, tem algumas pessoas que podem ter um perfil mais característico do sexo oposto. Outra questão é que alguns homens vão para a psicologia, mas eles não vão fazer aquilo que seria a psicologia talvez mais padrãozinha. Então, eu, por exemplo, sou formado em psicologia, mas eu não fui para a clínica porque, sinceramente, eu não tenho perfil. Eu até acho legal o primeiro, segundo mês de terapia. No terceiro, eu já não aguento mais ouvir a pessoa falando do problema dela. Então, eu fui mais para a área experimental. Eu fui para a área científica porque aqui eu posso fazer teste psicológico, corrigir, eu posso pensar no experimento, eu fico lendo o artigo, é uma coisa mais instrumental, que é um domínio mais masculino. Entendi. Mas olha, a gente também trabalha com avaliação psicológica na clínica, certo? Eu Sim, sempre é uma coisa avalio meus bem pacientes. tranquila, bem frequente, né? Na verdade, para mim, não tanto, porque eu sou especialista, eu trabalho muito com avaliação psicológica, né? É uma É, das minhas mas na área de especialidades, então é avaliação, mais para tem aqui. tanta mulher quanto em outras áreas? Ou tem um pouco mais de Oi? homem? Na O área de quê? Na avaliação avaliação? psicológica, a diferença é tão grande quanto em outras áreas? É muito mais claro. Eu achava que aparece mais avaliação para homens, porque tem muita avaliação para concurso público, né? Muita avaliação para essas Uhum. questões para emprego, para empresa, então aparece mais homens na área de testagem do que na clínica, realmente. Mas olha que eu confesso que eu tenho um público muito mesclado. Eu acho que hoje eu atendo 40% homens e 60% mulheres. Eu acho que é uma Entendi. média bacana. Sim, mas Enfim, aí a gente já entrou novamente. A gente está fazendo avaliação psicológica para poder para poder ser empregado. É uma coisa prática, né? E- Ele não está sim, simplesmente sentado na sua frente para falar sobre por que que ele não está tão feliz quanto ele acha que ele gostaria, que ele deveria estar. sim, também. Mas olha aqui, é porque depende muito do vínculo que você estabelece com o paciente, né? Sim. Graças a Deus, com os meus pacientes masculinos, eu tenho um vínculo muito bacana. Então a gente conversa também sobre as incertezas, sobre os medos, sobre os receios, sobre os traumas. Eu lembro que uma Uhum. vez, em uma sessão, um paciente masculino olhou para mim e disse: Olha, hoje você é a pessoa que mais conhece meus traumas na vida. Porque, é. Então, assim, eu acho que depende muito do vínculo, é claro. Mas da procura, realmente, os homens procuram um pouco menos que as mulheres. Agora, eu queria perguntar para você qual as diferenças sociais entre os homens e as mulheres. Então, as diferenças sociais aí vai depender um pouco de qual sociedade a gente está falando, né? Mas o que parece, pelo que eu tenho lido, e até mesmo pelo que eu tenho, sei lá, observação pessoal minha, mas comparando teorias que vão falar que não existem diferenças biológicas, é tudo social, e teorias que vão falar que existe sim uma questão biológica, é que a cultura ela pode amplificar ou reduzir uma diferença biológica, mas ela não consegue criar nem eliminar. Então, todas as diferenças sociais, que nem você mencionou, né? As mulheres, elas querem um homem, mas elas reclamam que
Não, você falou o contrário. Os homens eles falaram que as mulheres estão muito fáceis. Então, essa é uma Isso. característica social atual. Então, no passado, se você quisesse namorar, você tinha que ter permissão do pai e da mãe da garota. Mas a garota não É, precisava ter era melhor permissão. naquela época. Hoje em dia é concorrência Mas aí desleal, você. Iago. Desleal a concorrência. ah, Então, a função da cultura, na verdade, é aumentar ou diminuir essas diferenças. Então, pegando novamente o exemplo das culturas ponigênicas, né? Existem, parece que só 1% de todas as culturas conhecidas que existem ou já existiram são poliândricas, ou seja, a mulher ela pode casar com mais de um homem, mas o homem só pode ter uma esposa. Esse é um modelo que aparentemente nós humanos odiamos. Ninguém quer um mundo assim. Ele geralmente só acontece em situações Mas, extremamente raras, em que geralmente existem poucos recursos, é difícil você se prover sozinho, quem gerar prover uma família, então os homens precisam se juntar em torno de uma única esposa para poder ter essa comida lá no final do dia. mas assim, os homens podem ter, né? Várias mulheres. Assim, é injusto, né, Iago? Mas tem culturas que são assim, por exemplo, a cultura monogâmica que ainda existe, né? Os árabes, por Calma, eu tô exemplo, falando que da têm poliândrica ainda. várias mulheres. Oi? Então, eu tô falando da poliândrica ainda. Aqui, uma mulher pode ter vários homens, mas cada homem pode ter só uma mulher. Tem a monogâmica, que seria nossa, que algumas pessoas reclamam que não é monogâmica coisa nenhuma, mas, enfim, Exatamente. existe o conceito de monogamia serial. Você só fica com uma pessoa de cada vez. Então, você fica uma pessoa, depois você termina, depois você fica com outra. Isso é monogamia. Certo. Mas olha, homens, vocês entenderam, né? Uma por vez. Tipo, né? Uma de manhã, uma à tarde e uma noite. Entendeu? E o que me parece ser mais comum, e a que me parece ser mais comum, que é a poliginia, um homem casar com várias mulheres, mas cada mulher só pode ter um marido, né? Que parece que 80% de todas que existem ou já existiram são químicas. E é Espero que no interessante. Brasil não voltemos a ser assim. Oi? Espero que no Brasil não voltemos a ser assim. É, então, eu acho que é pouco provável porque parece que tem algumas condições ambientais que precisam ser cumpridas para ser panigínica. Geralmente, sociedades panigínicas têm um número de mortes por doenças muito alto, uma expectativa de vida muito baixa. Então, a não ser que o Covid-19 evolua e comece a matar, sei lá, 25% da população que é infectada, eu acho que a gente não vai voltar para a paniginia. Em nome do Senhor Mas, Jesus. enfim, é uma questão interessante. Oi? Em nome do Senhor Jesus, que não vai fazer isso, não. Não vai acontecer isso, não. Não, provavelmente não. Mas, enfim, uma questão interessante da poliginia é que as pessoas pensam que todos os homens têm mais de uma esposa, mas, na verdade, o que acontece é alguns homens, sei lá, 5, 10% têm 5 esposas, 10 esposas. Alguns, não a maioria, mas mais do que esses 5, 10% têm 10 esposas, não vai ter esposa nenhuma, porque nenhuma mulher está interessada nele, são os perdedores, são aqueles que estão na parte mais baixa da hierarquia. E a maioria, algo, sei lá, em torno de 50 a 75%, vai ter apenas uma. Por escolha própria. Ele não quer ter mais de uma esposa. E quando os antropólogos vão lá e perguntam por que que você tem apenas uma esposa, se você pode ter mais, eles respondem, uma esposa já dá muita dor de cabeça, para que eu vou querer uma segunda? Gente, porque os homens não perceberam isso ainda aqui no Brasil. Olha, vocês estão tendo a oportunidade de só se preocuparem com uma e vocês querem se preocupar com três, quatro. Então, é uma coisa interessante.
Oi? Só brasileiro, gente. Não, então, eu falei, eles querem ter apenas uma esposa, não quer dizer que eles não tenham relacionamentos casuais com outra. Mas eles poderiam se casar, ter um relacionamento, vamos dizer assim, de longo prazo com mais de uma, mas eles escolhem ter com apenas uma, porque conviver todo dia com a mesma pessoa é uma dor de cabeça sem fim, e se ele tiver uma segunda, a dor de cabeça vai aumentar. Então, a cultura, ela tem essa característica, né? Aqui, como você falou, parece que os homens querem ter várias esposas. Na verdade, se eles tivessem a oportunidade, eles teriam apenas uma. Mas como Não, você não está entendendo. não tem essa Eu vou lhe oportunidade, explicar melhor. Aqui no Brasil, os homens não querem ter nenhuma esposa, entendeu? Eles querem um harém, cada um na sua casa. Essa é a cultura moderna. É que você não entendeu a minha colocação, por isso que eu tive que explicar melhor, mas prossiga. não, mas então, essa na verdade é uma característica universal. Se você perguntar para o homem como seria a vida ideal, praticamente todos vão dizer que seria da forma como você está descrevendo. Mas na hora que você vai para a prática, eles falam, talvez não seja tão bom assim. Eu vou ficar do jeito que está. E aí a cultura ela vai fazer esse papel de intermediar de até que ponto você pode ficar só na indenização e até que ponto você pode em prática e pode ser que você se realize, você veja que o seu sonho é possível e realmente fez feliz, ou pode ver que o seu sonho ele era melhor no sonho. Na hora que ele foi para a vida real, ele virou um pesadelo. Assim, eu particularmente espero que um dia a raça masculina perceba isso, porque a mulher já entendeu. A mulher já entendeu, entendeu? Dar conta de um homem já é demais. Dá muita dor de cabeça. Os homens que não entenderam ainda. Mas um dia eles entendem. A gente tem fé nisso. A gente tem fé. Mas vamos lá. Gente, vamos. Iago, você quer falar sobre algum aspecto específico que a gente não abordou ainda? Não particularmente. Eu não sei se alguém teria alguma dúvida na específica. Então vamos abrir as dúvidas. Alguém tem alguma dúvida específica sobre algum dos aspectos que o Iago falou? Ou então sobre aspectos que ele não falou? Gente, dúvidas não. Enquanto as pessoas apresentam as dúvidas, você poderia falar um pouquinho sobre o seu canal no YouTube, sobre suas pesquisas, sobre quem você é. Beleza. Então, eu criei já fazem 3 anos? Acho que não, há 2 anos, um canal Psicoandrologia, né? Porque eu via essa questão de os homens parece que têm algumas diferenças do que as mulheres, mas isso não era muito bem abordado. Aí na faculdade eu descobri que existe um campo de pesquisa específico só para isso, né? Apesar de, por algum motivo, ser pequeno, se eu não me engano, eu contei na biblioteca, tinham acho que 7 livros sobre psicologia do homem, psicologia masculina, e 57 sobre psicologia feminina. E aí aquilo me deixou assustado, eu comecei a ler os livros de psicologia masculina para saber por quê. Será que os homens são realmente assim tão chatos, tão desinteressantes? E eu vi que na verdade não. Na verdade, é, tem muita coisa interessante, eles são muito mais complexos do que a gente gosta de acreditar. O homem não é tão simples quanto parece, embora a mulher provavelmente seja mais complicada do que o homem. Epa, calma. Mas Não, eu realmente acho que os homens são bem complicados, viu? Porque, assim, as mulheres, pelo menos, elas reconhecem o que elas estão sentindo, como elas estão. Os homens, eles às vezes têm dificuldade de perceber as próprias emoções deles. Principalmente por esse então, no movimento que caso, eles têm, né? eles reconhecem, eles percebem, só que eles se manifestam de uma forma diferente. E essa forma diferente, muitas vezes a gente não percebe que é uma forma de demonstrar. Então, vou pegar Me fale mais sobre isso. Oi? Me fale mais sobre isso. Então, uma coisa interessante. Vários transtornos psicológicos hoje estão sendo discutidos se eles existem duas versões, uma mais típica dos homens e uma mais típica das mulheres.
Então, hoje já existem vários autores, vários trabalhos dizendo que o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade antissocial são o mesmo transtorno. Só que o borderline é uma versão que, por algum motivo, é mais comum nas mulheres e o antissocial é uma versão que, por algum motivo, é mais comum nos homens. Autismo, geralmente quem trabalha com autismo também sempre fala que o autismo ele parece muito mais comum em homens do que em mulheres. E hoje já tem alguns Verdade. autores que eles parece que encontraram um segundo tipo de autismo que passa despercebido porque o prejuízo social, que é a principal característica do autismo, né, não é tão grande nas mulheres. Então, tem muitas mulheres autistas com não perceber. Eu na fita, E prossiga. um terceiro transtorno que eu também já ouvi falar, mas parece que não virou moda, praticamente todo mundo ignorou, foi a questão da depressão, que existiriam dois tipos de depressão. Uma mais internalizante, que seria essa clássica, que se caracteriza por melancolia, sentimento negativista, né, autodesvalorizador, pensamentos catastróficos, que é mais típico das mulheres, e teria uma segunda depressão que ela se caracteriza por, ela seria mais externalizante, ela se caracteriza por comportamentos de risco, principalmente irritabilidade e dependência. Se você pegar uma dependência química e usar um inventário de depressão de Beck, você vai encontrar que eles são clinicamente, segundo os critérios do inventário de depressão de Beck, depressivos. Eles deveriam receber algum tratamento psicológico. Mas se você pegar o DSM, talvez eles não cumpram os critérios necessários para serem diagnosticados como depressivos. Então, Sim, eu já vi pessoas sugerirem a essência de duas depressões, uma internalizante e uma externalizante. E quando o homem está sim. depressivo, ele vai manifestar essa depressão na bebida, no uso de drogas, ou até mesmo talvez algum outros tipos de vício, como o vício de jogos. Entendi. É, alguém tem alguma dúvida específica até aqui, gente? Eu vi que tinha, Ninguém? mas ficou. Não. Não entendi. Cortou. Sim, enquanto isso, você pode falar um pouco mais sobre o seu canal, enquanto eu vou pegando as dúvidas aqui do público. Sobre o seu canal, sobre o que você pesquisa, sobre você mesmo. Eu acho que todo mundo deve ter ficado saber quem é esse homem que veio aqui falando tão bem que nem as mulheres imaginavam que seria tanta coisa assim. Tá. Acabei fugindo um pouco do assunto, né? Então, voltando, eu vi que tinha muita coisa interessante para falar sobre os homens, né? Mas era difícil encontrar literatura, era difícil encontrar alguém que falasse sobre isso, principalmente aqui no Brasil, né? Quase tudo que existe é do exterior, é em inglês, ou se existia algum